A gente vai lá para Ceilândia, onde um personal trainer foi morto com cerca de 10 tiros. 10 tiros. Motivação do crime? Não temos, e é um mistério. E para falar desse mistério, eu vou com o repórter Tatuzinho, que já está aqui comigo, tá ao vivo, inclusive, lá em Ceilândia. Tatuzinho, vem pra cá, cara, me conta tudo que você tá sabendo. Muito bom dia. Oi, Fred. Bom dia para você, meu parceiro. Todo mundo acompanhando o Balanço Geral, aqui no Quadrado e também no estado de Goiás, na região do entorno. Pois é, Fred, hoje pela manhã, nós, assim que chegamos à redação, infelizmente a missão, nossa pauta, era cobrir esse fato, o assassinato do jovem personal trainer, o Aleph Vogado, de apenas 29 anos, Fred. E nós estamos exatamente, Fred, onde tudo aconteceu, essa tragédia. O Aleph, Fred, ele morava nesta residência aqui, que o meu querido Regis Belo está mostrando. Fica na QNO 6, no setor O, aqui em Ceilândia, no Conjunto G. E é nesta casa que ontem, por volta mais ou menos das 18 horas, ele estava sozinho, ele recebe um chamado. Ele vem até o portão, Fred, segundo algumas informações, ele deixa a casa dele, que fica naquela parte ali, que é a parte da frente, ele vem para a esquina e veja só, Fred, há informações de que ele passou por essa calçada e veio parar exatamente, Fred, neste local aqui, onde nós vamos mostrar como tudo teria provavelmente acontecido naquela noite, início de tarde para a noite, era 18 horas. E aqui, bem próximo a esse muro, onde está a caixa d'água de Ceilândia, que é um símbolo aqui do Distrito Federal, tinha um carro vermelho. Possivelmente nesse carro, 2 suspeitos, mas acredita-se até em 3 suspeitos. Há informações de que o Aleph estava conversando com esse suspeito, mais ou menos cerca de 10 minutos, quando algumas testemunhas, Fred, escutam aqui na região do setor O, da QNO 6, alguns disparos. Cerca de 9 tiros acertaram. O jovem personal, que também era líder comunitário, líder também, ele participava de igrejas, ajudava a comunidade na região, ele acaba caindo neste local, onde inclusive a perícia veio e fez o trabalho dela. Ontem mesmo à noite, assim que o corpo foi removido, retirado para o Instituto Médico Legal, o pessoal veio aqui, Fred, os vizinhos moradores da região limparam o asfalto por conta da grande quantidade de sangue, onde infelizmente constatou-se o óbito. E os suspeitos, Fred, a informação que se tem, eles estavam num Fiat Uno vermelho. Esse Fiat Uno vermelho, inclusive tem imagens que mostram câmeras de segurança aqui da rua, que inclusive, Fred, onde aconteceu essa tragédia, a rua exata, Fred, da QNO 6, ela fica rente, olha só, o Parque Recreativo do Setor O, aqui em Ceilândia. Suspeitos, Fred, que até agora fugiram, ainda não foram identificados e, lógico, a 24ª Delegacia, que é a delegacia aqui da região, que inclusive está a poucos quarteirões aqui de onde nós estamos, já está investigando para elucidar motivação e principalmente, Fred, os suspeitos desse crime brutal. Cara, pois é. Eu queria, inclusive, que a população nos ajudasse no local que você está. O Tatuzinho está no local onde aconteceu o crime, o Tatuzinho está na rua onde Aleph morava. Lembrando que Aleph deixa a família, deixa a esposa, deixa filho. Por que 10 tiros? A polícia está trabalhando ali entre 5 e 10 tiros. Porque a gente não pode afirmar agora. A perícia ainda está sendo feita. Mas o que viu no local, o que ouviram, as testemunhas. Isso aí é a nossa equipe ontem no local do crime. Os carros da polícia que vocês veem aí tamparam ali para não fazer imagem do corpo. Tá certo mesmo. Tem que fazer isso, desnecessário ficar mostrando o corpo. 2 caras param, conversam com o Aleph, que é esse cara que vocês veem aí, por cerca de 10 minutos, bicho. Logicamente é um conhecido. Logicamente é um conhecido. Porque, como o Tatu falou, ele foi chamado, o Aleph foi lá fora. Quando essas pessoas conversaram com o Aleph, e aí ouviram os estampidos. O que eu peço pra vocês da população chegar perto do Tatu é porque me deixa assim, sem saber.
E todas as hipóteses vão ser usadas. É um cara do bem? É um cara do bem, é um cara da igreja, é um cara da igreja. Natuzinho acabou de falar pra gente que é um cara, inclusive, que fazia parte aí de... Olha, tem câmera de segurança. Olha que top ali, ó, pra ajudar a polícia. Tatuzinho acabou de falar pra gente que ele fazia trabalhos sociais, mas a gente não pode descartar, mesmo ele fazendo trabalho social, mesmo ele sendo da igreja, nada é descartado. E eu sou capaz de falar pra vocês, alguma coisa muito ruim tem envolvida nisso aí, porque ninguém dá 10 tiros e ninguém por engano. Hoje de manhã, chegou uma conversa que, Fred, eu acho que esse cara pode ter morrido por engano. Só que o Tatu me traz agora uma informação de que chamaram ele na casa dele, conversaram com ele no meio da rua e atiraram nele. Aí eu já não acho que é por engano. É uma linha de investigação ele ter morrido por engano no lugar do outro. É uma linha de investigação. Nada é descartada. A polícia coloca várias, às vezes até dezenas. Uma outra linha de investigação que a polícia também não deixa de colocar em qualquer outro crime, não estou falando que é o crime desse cara, em qualquer outro crime que tiver esse tanto de tiro, a polícia vai colocar envolvimento com entorpecente. Vai colocar. Se tava ou não, meu irmão, aí é lá na frente que a polícia vai descartar. Não podemos falar que é, bom, é isso, por conta de droga, não podemos. Tatuzinho, vamos colocar algumas hipóteses. Nós dois aí, Tatuzinho já trabalha com isso, apesar de ser um pouquinho só mais novo que eu. Ele já trabalha com isso há muito tempo. Há muito tempo. A gente vem da mesma linha, da mesma linhagem de crimes de polícia, coberturas policiais. Tatuzinho, nós como repórteres policiais, a gente não pode descartar o tráfico de drogas, a gente não pode descartar uma traição, a gente não pode descartar uma desavença, sei lá, ou briga. Isso tudo a polícia tem que investigar, né, Tatu? Fred, com certeza, Fred. Inclusive, assim pela manhã, que eu estava vindo para a Record, Fred, eu tô até aqui com o celular em mãos, porque o tempo todo eu tô conversando com pessoas conhecidas, como aqui em Ceilândia, a Record tem um carinho muito grande, o pessoal tem um carinho grande pela Record. Inclusive, assim que nós chegamos aqui, Fred, eu procurei conversar com a vizinhança local, aqui próximo ao Parque do Setoró, para tentar entender essa história. E, Fred, aquilo que todo mundo fala, Fred. E é raro nós irmos numa cobertura de um assassinato, de um homicídio, e alguém falar, não, ele era muito querido. E não tinha aqui, Fred, dando uma volta no quarteirão, você conhece muito bem lá na frente, que eu sei que você conhece bem, lá é a Via Leste, que é a principal via do Setoró. Ali, Fred, todos dizendo, o Aleph Vogado era um rapaz muito querido da região, ajudava as pessoas, atendente, começou como estagiário numa academia, depois formou-se, depois ele foi atuar como personal e agora, recentemente, ele estava malhando. Então, são várias linhas nessa história, Fred. E, lógico, a polícia não descarta nenhuma hipótese, por mais dessa história que ele era querido, sim, mas tudo tem que ser investigado. Porque a hipótese pode acontecer de alguma coisa ligada, talvez, a mulher, relacionamento. Pode ser uma questão, às vezes, de dinheiro, não se sabe. Porque a gente sabe, Fred, a maioria das vítimas, nesses casos, quando elas são principalmente boas, seres humanos bons, às vezes fica acanhado, algo calado, não fala para a família. Por exemplo, pode, às vezes, estar alguma dívida que acabou não pagando e ali ficou sufocado. E alguém aqui, para vingar-se, veio até o local e acabou cometendo essa atrocidade, essa tragédia. Então, tudo isso, Fred, está agora com a Polícia Civil para elucidar. Inclusive, neste momento agora, a gente apurou junto à 24ª, que começou esse trabalho investigativo. Daqui a pouco a Jéssica vai trazer os detalhes da delegacia, apurando, aprofundando nessa história, Fred. E o que a gente pode saber, de momento, nós temos até um vídeo, Fred, que chegou para nós aqui na Record TV, que imagens de câmeras de segurança, olha só, mostra aqui, meu querido Regis Belo. A maioria das casas aqui, Fred, tem câmeras de segurança posicionadas de um lado, posicionadas do outro, que mostraram possivelmente o carro suspeito nessa história, que é um Fiat Uno vermelho, onde alguns falam, Fred, em 2 ocupantes, outros já dizem 3 suspeitos que vieram até o local e tiraram a vida, executaram o personal Aleph Vogado, de 29 anos. Então, portanto, Fred, nessa história aqui, você sabe pela sua experiência no jornalismo policial. Ele era querido? Era, mas nada é descartado
para a investigação da Polícia Civil. Fred. Cara, então tá aí. Nessa imagem... Aí o carro, ó. É isso que a gente mostra ali, ó. É o carro passando por ali. Eu só não sei se essa hora tá muito certa. Será? 18 horas e 7 minutos? Tatuzinho, a gente tem mais ou menos a hora que aconteceu esse homicídio, meu irmão? Fred, o horário do chamado, veja só, da polícia, inclusive a gente estava agora há pouco, eu e minha equipe, a gente estava conversando com o policial militar, ele chegou até a gente estava na academia, ouvindo os amigos dele, né, que vieram falar conosco, a gente foi até a academia, daqui a pouco tem as falas desses amigos. O horário mais ou menos do crime, Fred, foi por volta de 18h10 teria acontecido, provavelmente seguindo a linha, né, do tempo, Fred. Até mesmo aqui, não chutando, mas trazendo algo provável que aconteceu, às 18h10, o carro provavelmente, Fred, vem até o local, estaciona aqui onde o Aleph foi morto. Possivelmente, Fred, uns estão falando de que o suspeito ligou para o Aleph, possivelmente deve ter conhecido ele. Agora já alguns dizem, Fred, que o suspeito foi até o portão da casa, bateu no portão, Aleph estava sozinho, saiu do portão e veio até o local onde ele acabou sendo executado, morto a tiros. Então, a provável momento que a polícia chegou aqui, a primeira viatura para atender a ocorrência, Fred, foi por volta das 18h40. Então, portanto, esse vídeo possivelmente bate com o horário da fuga ou da chegada aqui no local do momento do assassinato, viu, Fred? Cara, pois é, então tá aí. 18 horas e 7 minutos é a hora que passa o vídeo. Passa o carro nesse vídeo. Passa o carro nesse vídeo. Qual motivação pode ter esse assassinato? Qual motivação pode ter esse assassinato? Venho conversando com várias pessoas, conversei ainda há pouco com o Naldo, lá do Ceilândia, muita treta. Ele também não consegue mandar pra gente um motivo. Não tem, cara da igreja. Fazia trabalhos sociais. E agora? Eu venho lendo aqui o meu Instagram a todo tempo, a todo momento. Se você quiser nos ajudar também nessa cobertura, aqui no meu Instagram vai ser de forma anônima, que é Fred Linhares Brasília. Mas se você quiser nos ajudar de forma que queira aparecer no programa, é 9601-8888. 9601-8888. Você pode falar pra gente o que você acha? Ele morreu por quê? Mas, gente, sem graça, sem gracinha. O cara é um pai de família. Vocês viram ainda há pouco aí a mulher e o filho dele numa foto. Eu quero fazer um programa de forma séria com vocês. Evidências a gente não tem. Não temos evidências. Mas a gente tem algumas, desconfianças. Pode ser o tráfico de drogas, vai trabalhar com isso, pode ser. Pode ser aí alguma traição, pode ser, vai trabalhar com isso. Pode ser uma desavença aí, sei lá, de uma briga, até entre amigos, porque quem chamou ele conhece ele. Saíram na porrada alguma vez lá atrás e foram resolver agora. Pode ser isso. Vamos fazer o seguinte, a Josiane Ricardo, nossa querida Josi, ela fez uma reportagem sobre esse caso. Vamos ver. Josi, é com você. Aleph Vogado foi morto a tiros na calçada da casa dele na QNO 6 do Setoró, em Ceilândia. A cena do crime foi tomada por vizinhos, amigos e familiares da vítima que pareciam não acreditar no que aconteceu. Ele foi uma pessoa muito querida, tanto no serviço, na academia onde ele trabalhava, assim, na sociedade aqui. Realmente é um crime muito bárbaro, assim, que a gente não tem explicação para entender o que aconteceu aqui. As equipes da Polícia Civil isolaram o local. Os agentes colheram informações e fizeram a perícia.
Segundo a polícia, o crime aconteceu por volta das 6h40 da noite. Testemunhas disseram que pelo menos 3 homens vieram à casa da vítima e a chamaram no portão. Depois de alguns minutos de conversa, Aleph foi atingido por pelo menos 9 disparos. Aleph tinha 29 anos e trabalhava como professor de uma academia de musculação. O homem deixa a esposa e um filho de 4 anos de idade. A polícia ainda não identificou os suspeitos e investiga agora a motivação do crime. Cara, e eu tenho uma amiga minha, que é amiga, inclusive, da esposa dele. Ontem tentaram falar com a esposa dele estava muito nervosa. Logicamente. Tinham tomado remédio e não conseguimos. Mas a todo tempo a gente vem tentando falar com pessoas ali da área. Quer ver? Coloca o Tatu comigo. Tatuzinho, vem pra cá. Você tá com alguém aí que pode nos dar alguma informação aí relevante, meu irmão, com você? Sim, Fred, você sabe que graças a Deus a Record TV onde está, a gente consegue falar com as pessoas na humildade, na simplicidade, que esse é o papel do jornalista, ter humildade e simplicidade para conversar com as pessoas. Fred, nós vamos conversar agora com uma testemunha, possivelmente ocular dos fatos, que pode ter visto algo, né, e presenciado. E agora tem um detalhe que eu até vou confirmar com a testemunha, nós não vamos mostrar ela, não identificá-la. Ele saiu possivelmente, o Aleph, por essa porta aqui. Essa aqui, nessa porta aqui. Provavelmente por aqui, né? Por aí, né? Então vou conversar com ele aqui, Fred, sem mostrar, sem identificá-lo. A gente vai mostrar só os braços aqui. Me fala uma coisa, o que você percebeu? Foi mais ou menos que horas, onde você passou por aqui, percebeu alguma coisa? Conta pra gente, pra quem tá em casa assistindo o Balanço Geral. Boa tarde, bem-vindo. Eu passei às 18 horas e no momento tava tudo normal. Aqui é uma quadra muito tranquila, né? O pessoal faz caminhada aqui todos os dias. Então, quando foi a média de 18h40... houve uns disparos. Eu estava na minha residência, o vizinho foi que falou, isso foi tiro. No momento eu não saí para olhar, porque, né, tiro, então eu fiquei em casa. Quando eu retornei, um pouquinho depois, uns 5 minutos depois que eu retornei, quando eu cheguei no local só tinha uma viatura da PM e ainda não tinha chegado o bombeiro, né, então foi bem próximo do horário do acontecido. Então o corpo dele já estava aqui no chão? Já estava estendido no chão, foi execução. Não deu chance de reação. Agora me fala uma coisa, o que os vizinhos, as pessoas contam com relação ao suspeito? Era um carro vermelho mesmo? Falam sim mais ou menos em quantas pessoas? O carro era vermelho. Se confirma que, se eu não me engano, é um Fiat Uno vermelho. Sim. E me fala uma coisa, o Aleph, eu até perguntei para as pessoas aqui, ele tinha alguma coisa que desabonasse? Porque todo mundo fala muito bem dele, que ele era um cara parceiro, ajudava as pessoas. Inclusive você falou para mim que ele abria a mão de tudo para ajudar a comunidade. Cara, ele é um cara ímpar na comunidade. Todo mundo conhecia. Tanto que no local dos fatos teve uma média de 300 pessoas no local do fato, logo depois do acontecido. Porque ele era muito querido por todo mundo, era um cara que fazia ação social para ajudar todo mundo. Sempre que tinha um amigo precisando de alguma coisa, ele reunia a galera da igreja, a galera do futebol, a galera da academia, sim, os conhecidos mais próximos nas redes sociais, fazia ações para arrecadar fundos, arrecadar a cesta básica. Era um cara que ajudava todo mundo. Não tem índice nenhum para falar, para desabonar o Aleph. Ele é realmente um cara ímpar. Pelo que os vizinhos contam, as pessoas aqui, inclusive você pode me ajudar, falam-se que acertou ele mais ou menos 9 a 10 tiros. Quantos moradores aqui escutaram mais ou menos de disparos? Se eu não me engano, acho que foi 8 tiros. 8 tiros? 8 tiros. Se eu não me engano, foi isso. 8 disparos. Agora, vocês aqui do Setoró, há tempo que não presenciavam uma situação como essa. Não, aqui o que a gente vem cobrando aqui é a questão da segurança do parque. Só do parque? Só do parque. Questão da segurança em relação a assalto, né? Mas em relação à execução, já tem um bom tempo que não tem aqui no Setoró. Fred, aí do estúdio, Fred, a gente não vai mostrar essa testemunha. Alguma pergunta a fazer, meu parceiro? Tatuzinho, pergunta pra ele, que eu já vi ele falar, que é o seguinte. Não tem nada que desabone, isso é fato. Não tem nada que desabone o Aleph. Não tem. Não tem nenhuma ocorrência policial contra ele, não tem nenhuma denúncia de tráfico de drogas, não tem uma denúncia de traição, disso não tem. Ele acredita que o Aleph pode ter sido morto, então, por engano? O Fred pergunta no estúdio para você, com relação, a gente vem falando isso. E a gente bate nessa tecla porque vocês falam, a comunidade fala muito bem dele. Eu estive na academia, inclusive, o pessoal falando bem dele. Você acha que, pela sua experiência, você que já é adulto, que o Aleph pode ter sido atraído aqui para fora, diz que conversou alguns minutos, morto por engano? Vocês, como cidadão, você como ser humano? Por engano, não sei, eu não consigo te
né, falar exatamente isso, até porque se foi chamado, talvez não seria por engano, né? Mas foi uma perca muito grande, infelizmente uma perca muito grande. Sei. Então vocês estão todos, lógico, chocados, preocupados com essa situação, né? Lógico, né? É uma situação que assusta a gente, né? Eu tenho criança, tenho um filho pequeno, sempre brinca na rua e o horário do crime, isso assustou toda a comunidade, né? A gente está aqui sempre tranquilo, é uma comunidade tranquila, onde todo mundo é unido, né? Próximo ao parque aí, então é uma coisa assustadora. Tá aí, Fred, testemunha aqui do fato, a gente, né, Fred, como você disse muito bem, obrigado pelas suas palavras, pela gentileza, não mostrar ele, não identificar, Fred, ele estava assistindo o Balanço Geral, quando você falou, né, convidando, lógico, as pessoas para virem até nós aqui no setor onde nós estamos, como a gente sabe, Fred, agora a pergunta, Fred, que fica no ar. O Aleph, ele recebeu a ligação realmente, foi atraído por meio da ligação aqui para o local onde ele foi executado, assassinado, Fred, pela porta da frente do Conjunto G, ou, Fred, ele veio por essa porta que fica na lateral da residência onde o Aleph morava com a esposa e um filhinho pequeno. Inclusive, a informação de que aqui neste local, Fred, são duas casas, meio que 2 cômodos, mora até um primo do Aleph, que a gente vê até ele sair por aqui todo transtornado, abalado, com toda essa situação do assassinato desse jovem personal. Fred. Olha só, gente, 12h11. E eu acabo de receber um vídeo do Aleph, vocês vão conhecer o Aleph já. Tem um vídeo aqui, a gente mostrou pra vocês fotos dele, né? Mas já eu mostro esse vídeo, ó. Eu mostro esse vídeo, eu só quero ver esse vídeo inteiro, quero ver o que diz esse vídeo, tá? Até por responsabilidade. Eu já eu coloco isso no ar depois que a gente consiga ver esse vídeo inteiro. Eita, rapaz, que estranho, ele tá no cemitério. Ele tá no cemitério. O que será que ele diz desse cemitério? Isso foi lá em 2019. Mas eu quero que vocês vejam aí quem era o Aleph, tá? O Aleph, eu vou mostrar esse vídeo pra vocês. Quero saber o porquê dele estar nesse cemitério. Eu vou ver esse vídeo todinho antes de colocar no ar, tá certo? O Tatuzinho continua lá no local de onde aconteceu o crime. Continua lá no local de onde aconteceu o crime, exatamente na rua, exatamente ali ao lado da casa de Aleph. Pedi para vocês também que vocês me dessem aí uma motivação que viesse na cabeça de vocês e mandasse aqui no 9601-8888, 9601-8888. Esse aqui é o meu zap. Se vocês quiserem mandar agora, manda seu nome, mande a cidade de onde está falando, pode mandar. Pro 9601-8888. Eu vou voltar nesse assunto.